prazer muito grande estar entrando na sua casa, no seu lar e poder ministrar a palavra de Deus. Graças a Deus estamos aí em mais um culto online realizado pela Assembleia de Deus Central de Iguape e você é o nosso convidado a estar participando deste culto online. Que Deus te abençoe e te fortaleça, você e a sua família. Nesse instante vamos orar para que Deus esteja abençoando o nosso culto, né? Vamos orar. Pai querido, Pai Santo, nesse instante, Senhor meu Deus, pedimos a sua graça, o teu poder e a tua misericórdia. Nos ajuda nesse instante, na difícil missão que é poder, meu Pai amado, ministrar a sua palavra. Que não seja a carne e o sangue a falar, mas que seja, Senhor meu Pai, o teu Espírito Santo, porque dele necessitamos neste momento. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a tua vontade para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Abramos a palavra de Deus. Em Lucas 17, no versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. E disse aos discípulos, é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Olhar por vós mesmos, e, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Meus amados, podemos perceber pela palavra de Deus, no versículo de número 1, que é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por quem vierem. Então, veja bem que o Senhor Jesus ele fala que é impossível, né, que não haveria escândalos, como nós vemos que existe muitos escândalos. E hoje, como nós podemos observar, a internet, né, aí as redes sociais, existem uma difusão na mídia sobre vários escândalos, não é verdade? Então é impossível que isso não venha, né? Por quê? Porque muitas vezes os interesses de pessoas são completamente diferentes daqueles que são os interesses do Senhor. Até mesmo no campo religioso, no campo evangélico, já existe muitos escândalos. E nós não podemos fazer vista grossa a essas coisas, porque estão acontecendo nos nossos dias. Nós vemos que o que faz parte do escândalo também é a apostasia, né? Quando muitos pastores, quando muitos obreiros cometem vários escândalos e vão para outro tipo de caminho, que não é o caminho de Deus, né? Mas é a apostasia que vai levá-los à destruição. Então, veja bem que é bem difundido, né, os escândalos. Agora, observe bem que a palavra do Senhor nos diz aqui, ó, é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por quem vier. Então quer dizer que cada um que comete um escândalo, não é? Vai o quê? Vai ter que prestar contas diante de Deus no dia do juízo. Como nós podemos observar lá em Gálatas capítulo de número 6, diz que aquilo que o homem planta, isso colherá. Então, se o homem planta coisas ruins, vai colher coisas ruins. Se o homem planta coisas boas, vai colher coisas boas. Então, tudo aquilo que o homem planta de mal, ele vai colher. Com certeza, meus amados, nós temos que tomar o máximo cuidado, porque uma dessas sementes que muitas vezes nós plantamos é justamente o escândalo, né? Então, como é que você está agindo? Como que eu estou agindo? Como nós estamos agindo diante da sociedade? Como nós estamos agindo dentro da nossa casa, dentro da igreja? Então, nós devemos tomar cuidado, né? Devemos tomar o máximo de cuidado. Muitas vezes os escândalos começam a colocar em redes sociais, começam a falar para um e para outro. Então, nós devemos tomar o máximo de cuidado. Por quê? Existe o que escandaliza, né? Aquele que provoca o pecado, aquele que provoca muitas vezes o mau testemunho, e existe o escandalizado, né? Então pior do que muitas vezes o que escandaliza também é o escandalizado. Por quê? O escandalizado é muito perigoso porque ele vê o negócio acontecendo, você está entendendo? Ele muitas vezes não procura Deus para saber o que está acontecendo, não procura entender o que está acontecendo. E se aquilo ali for simplesmente uma atitude
que venha da parte de Deus, não é? E aí, como é que faz? Ah, mas não é, né? Mas como é que você sabe? Então temos que tomar cuidado. A única coisa que nós devemos fazer é ver se aquela atitude está coerente com a palavra de Deus, né? Porque tem muitas pessoas que tomam atitude de acordo com a palavra de Deus e as pessoas ficam se escandalizando, não é? Tem muita gente que fica se escandalizando. Por exemplo, nós vemos Jesus Cristo, que estava ali, né, em João capítulo de número 6, na onde Jesus ele distribuiu o pão e todo mundo estava de acordo com ele, mas depois que Jesus pegou e falou que era o pão da vida, que o seu corpo era verdadeiramente comida, seu sangue é verdadeiramente bebida, as pessoas começaram a se escandalizar, não é? Tem gente que se escandaliza pela palavra de Deus, não é? E Jesus disse, né, até para os seus discípulos, olha, se vocês também têm a mesma posição que eles, vocês podem ir embora também. Olha, não venhamos a refutar a verdade e se escandalizar com a verdade, meus amados. Nós não podemos fazer isso de jeito nenhum, né? Tem gente que quer se escandalizar com tudo. Ai, porque está fora da direção de Deus. Ai, porque não sei o que, não sei o que. Como é que você sabe que está fora da direção de Deus? Então, veja bem que nós devemos tomar cuidado. Aí o que acontece? Acontece aquilo que a gente vê muitas vezes. A pessoa coloca, né, determinada igreja, coloca na rede social. Aí critica fulano, coloca na rede social também. Aí começa, você está entendendo? Então, o escandalizado, ele começa a fazer coisas que não era para ele fazer, né? Começa a quê? A falar para um, falar para outro, e de repente aquele, mas aquele outro. Então, tome cuidado com isso, meu irmão e minha irmã, porque isso é muito perigoso. Porque mesmo que existe um escândalo que a pessoa cometeu, primeiramente nós devemos o quê? Resolver com a pessoa. Nós devemos estar procurando a pessoa. Olha, fulano é assim, assim assado, você não pode agir dessa forma. Mas não venhamos a difundir aquilo que ela fez. Não é? Nós não devemos difundir. Por quê? Porque o escândalo vai tomar proporções maiores ainda. A pessoa está investindo em mais e mais escândalo. A pessoa está se tornando o quê? Muitas vezes o escandalizado, né? Aquele que se escandalizou, ele vai se tornar um instrumento de Satanás para pegar e difundir o mal. Então, é muito melhor a pessoa pegar e sentar de uma maneira secreta, de uma maneira muitas vezes à parte, você está entendendo? E pegar e conversar com a pessoa, dialogar, se é família, converse com o marido, com a esposa, converse com os filhos, você está entendendo? Procurando uma solução, você está entendendo? Mas não fique difundindo, né? Tem pessoas que infelizmente elas entram na fila do leite, do banco, você está entendendo? Do posto de saúde e não sei na onde mais. E começa a falar da sua família. Ah, sabe meu marido? Ah, meu marido não presta. Ah, porque ele vive fazendo isso, fazendo aquilo. Então conta tudo do marido. Conta tudo da sua vida. Meu Deus do céu. Começa a abrir sua vida particular para os outros. As pessoas não têm nada a ver com isso, você está entendendo? Tem mulher que é desse jeito aí, como tem homem também, né? E fica falando, e fica relatando, você está entendendo? E não consegue calar a boca, você está entendendo? Então fica uma pessoa escandalizada, fica ali, sabe? Fica falando as suas murmúrias. Tem pastor que infelizmente, né, sobe em cima do púlpito e só fala miséria da mulher, do filho, e você está entendendo como é que é? Tem mulher também que sobe no púlpito e fica falando do marido, fica falando disso, daquilo outro, que está na miséria. Meu Deus do céu! Será que eu e você não confiamos em Deus? Será que você não confia em Deus, meu irmão e minha irmã? Então temos que confiar, não é? Se existe um problema, vamos ali sanar esse problema. Mas não vamos causar mais problema fazendo fofoca para cima e para baixo, ficar se escandalizando para cima e para baixo. Meu irmão e minha irmã, tem gente que só quer colocar problema. Tem gente que quer aumentar problema. Já tem um problema de escândalo? Meu irmão e minha irmã, parem nesse instante, busque a presença do Senhor e busque como você deve agir, porque Deus ele vai te dar uma forma melhor para você agir, para que o escândalo não venha aumentar. Meu Deus do céu, não é? Não é verdade? Entendeu? Se precisa de um amigo, de uma amiga, procure pessoas que são de Deus, pessoas que são fiéis, pessoas que têm testemunho. Não fica procurando qualquer um não, meu irmão. Não fique procurando qualquer um, não. Então isso aí, veja bem, são precedentes que muitas vezes acontecem, né? Que as pessoas elas querem muitas vezes acontecer uma coisa, e hoje isso é muito atual, né, para os nossos dias, aquilo que Jesus está falando aqui, é muito atual. Por quê? Porque hoje em dia é só celular. Ah, eu vou gravar fulano. Ah, eu vou gravar ciclano. Ah, porque eu vou filmar, olha lá o escândalo que está dando, né? Vou gravar no meio da rua. Então,
Olha só o que está acontecendo. Será que não é um alerta da parte de Deus que nós devemos ter para não fazer essas coisas? Porque isso não vem da parte de Deus, ficar escandalizando a obra de Deus, os servos de Deus. Por mais errado que estejam, nós devemos conversar, nós devemos dialogar. E podemos perceber que quando uma pessoa, né, escandaliza, se essa pessoa não se converte, não se arrepende, o próprio Deus vai tratar com essa pessoa. Né? Vai tratar e vai mostrar para as outras pessoas o que realmente é. Não é verdade? Isso é uma características muito contundente, porque a pessoa não quer se converter, a pessoa já foi avisada, a pessoa já foi muitas vezes ensinada, a pessoa já ouviu a palavra de Deus. Não, mas vou escandalizar, vou ver minha vida, vou fazer do jeito que eu quero, do jeito que me dá na cabeça, eu não estou nem aí com as pessoas, então vou escandalizar. Então a pessoa fica dura de coração, né? A pessoa já foi apresentada diante de testemunhas, a pessoa já foi diante da igreja, a pessoa sabe, e está agindo de uma forma totalmente contrária à vontade de Deus. Aí Deus ele pega e se cansa, aí Deus ele pega e fala assim, tudo bem, você quer praticar o que você quer? Então eu vou mostrar para todo mundo quem você é. E aí o que acontece? A pessoa passa a ser uma pessoa desacreditada, né? Porque tudo aquilo que ela fizer, as pessoas vão ficar com o pé atrás com aquela pessoa. Vai ficar com o pé atrás. Você está entendendo? Vai perder completamente a confiança, vai perder a honra, vai perder aí, né? O seu nome já não vai ter mais crédito. Então devemos tomar cuidado. Devemos tomar cuidado. Tá entendendo? Devemos tomar o máximo de cuidado com isso. Então observe bem, né? No versículo de número 2, olha só o que diz a palavra do Senhor. Melhor lhe fora pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Então observe bem que quem escandaliza está colocando o quê? Está colocando tropeço para que as pessoas venham cair. Estão levando as pessoas ao pecado. Então, meus amados, tomemos cuidado com o nosso testemunho, né? Não venhamos a escandalizar as pessoas, você está entendendo? Porque isso pode levar pessoas ao pecado. Ah, aquela pessoa está fazendo isso aqui, eu vou fazer também. Então veja bem que existe uma influenciação, uma transferência de espíritos, né? Na onde muitas vezes nós liberamos, né, esses espíritos através do que? Das nossas atitudes, através das nossas palavras. E as pessoas vão achar que pode fazer, né, da mesma forma. Então, venhamos a tomar cuidado. Porque isso pode fazer muitas pessoas a cair, o quê? Cair em pecado. E muitas vezes essas pessoas vão se desviar, essas pessoas vão deixar as coisas do Senhor por minha e por sua causa. Ah, mas eu ajo dessa forma assim, mas não aconteceu nada. Eu ajo dessa maneira aqui, não aconteceu nada. Como é que você está agindo? Como que nós estamos agindo? Né? Como que nós estamos agindo diante da sociedade, diante da igreja, diante de todas as pessoas? Nós não estamos levando as pessoas ao pecado? De que forma que nós estamos agindo? Então, qualquer tipo de pecado e transgressão que nós venhamos a cometer, qualquer tipo de palavra vil, né? Qualquer tipo de atitude, isso aí pode levar as pessoas ao pecado, porque elas vão pensar o quê? Muitas vezes até os fracos na fé vão pensar que pode praticar aquilo que a gente pratica. Não é? E muitas vezes é um escândalo diante de Deus, né? Um escândalo diante das pessoas, né? E que é contrário à palavra de Deus e que as pessoas vão achar que pode fazer. Ah, eu vou fazer, eu vou realizar. Cuidado, meu irmão, cuidado, porque nós somos vitrine e toda vitrine é frágil, toda vitrine pode ser quebrada, você está entendendo? Então temos que tomar o máximo de cuidado, né? Os pastores, os presbíteros, os diáconos, diaconisas, os membros de igreja, todos nós somos responsáveis pelos nossos testemunhos, né? Todos nós somos responsáveis. E como nós estamos agindo? Então o Senhor Jesus ele coloca esta responsabilidade sobre mim e sobre você, né? Então, aqui no versículo de número 2, aliás, diz assim: melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. De moinho, então, veja bem que né, era utilizado no Israel antigo para quê? Muitas vezes era para fazer farinha, né, de grãos, assim como o trigo, assim como o milho. Então, veja bem que era utilizado justamente para quê? Para fazer pão, para fazer ali mantimentos para as famílias, né, de moinho, que eram utilizadas domesticamente, né? Na onde a mulher ela muitas vezes moía ali, colocava os grãos no meio e moía
aqueles grãos e fazia aquelas farinhas. Então aqui, em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 6 diz assim: não se tomarão em penhor duas mós, nem mesmo a mó de cima, pois se penhoraria assim a vida. Então veja bem que a palavra do Senhor aqui, ele fala uma coisa muito interessante. Que se fosse para penhorar alguma coisa, não se poderia penhorar a pedra, o quê? A pedra de moinho, nem a pedra que vai em cima e nem a que vai embaixo, né? Então vou fazer colocar algumas figuras, né, de pedra de moinho para você poder compreender. Mas observe bem que não poderia se penhorar essa pedra, porque senão eles poderiam o quê? Eles poderiam passar fome, porque aquilo era um utensílio principal para se fazer a comida, né? Para se realizar a comida. É como hoje nós ficarmos sem o fogão dentro de nossa casa, né? Não seria difícil? Seria completamente difícil. Então a mó tinha essa conotação. Então, meus amados, veja bem a importância que o Senhor está dando à pedra de moinho, à pedra de mó. Veja bem a importância. Então, aqui o Senhor, ele mesmo fala, né? O Senhor Jesus, ele pega e diz, como já foi relatado no versículo de número 2. Melhor ele fora que ele pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos, né? Ou pequeninos, como diz algumas versões. A pedra de moinho é tão importante quanto o nosso testemunho. Como que você está dando importância ao seu nome, à sua honra? Como você está dando importância à palavra de Deus, ao próprio Deus, à igreja que você congrega, ao pastor que muitas vezes está orando por você de madrugada? Qual é a importância que você está dando? Então nós devemos observar essas coisas, né? Porque se caso contrário, você está jogando isso no mar, meu irmão. Você mesmo que está está na verdade colocando consequências sobre a sua vida que você vai sofrer e sofrer bastante. Então pensemos bem. Pensemos bem naquilo que nós estamos fazendo. Qual é o nosso testemunho? O que nós estamos escandalizando? De que forma? Qual é a bolinha que muitas vezes você está colocando na sua igreja aí? Né? Que você está fazendo? Qual é a movimentação? O que você está fazendo? Quais as visitas que você está fazendo na casa das pessoas ali? Fazendo movimentações secretas, muitas vezes articulando. Nós vamos tirar aquele pastor. Nós vamos fazer uma rebelião na igreja. Porque nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Meu Deus do céu. Isso aí vai dar um baita de um escândalo, meu irmão. Vai dar um baita de um escândalo, minha irmã. Cuidado da forma como você fala, viu? Cuidado da forma como você age. Então isso nós devemos tomar cuidado, né? Porque essa palavra aqui é muito séria. A pedra de moinho era muito importante. E é como a pessoa jogasse o quê? A sua honra ao mar, né? E fosse com a sua honra para o mais difícil abismo, por mais profundo abismo, né? E tem gente que está caindo no abismo e não está enxergando. Está amarrando a sua honra aqui, ó, e está se jogando. Meu Deus do céu, que não dá para entender aquilo que o Espírito de Deus está nos falando. Através do nosso escândalo, nós podemos estar nos lançando no mar profundo, onde nós vamos passar vergonha, dificuldade, vamos passar por humilhação, vamos passar por várias coisas. E se nós não tomarmos cuidado, se nós dermos brecha cada vez mais, nós vamos estar puxando outro abismo sobre as nossas vidas. Meu Deus do céu. Olha só o que Jesus está falando para nós. Agora veja bem no versículo 3, olha o que diz a palavra de Deus. Olhai por vós mesmos, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se pecar contra ti, 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então observe bem que se a pessoa cometeu um escândalo, e muitas vezes ela vem pedir perdão, o que nós devemos fazer? Devemos perdoar, devemos liberar perdão. É isso que o Senhor Jesus está falando. Mas aquele escândalo que fez é muito grande. Eu não vou perdoar. Meu Deus do céu, mas o Senhor está falando aqui para perdoar. Olha só. O Senhor está falando aqui para perdoar. Se vier 7 vezes, vem e perdoa. Você está entendendo? Se vier 2 vezes, vem e perdoa. Isso não significa que a pessoa não vai cair em disciplina. Você está entendendo?
Pode cair em disciplina sim, vai ser disciplinada a pessoa vai ser disciplinada. Para ver a dor que ela ocasionou na vida de outras pessoas através do seu escândalo. Para ver aquilo que ela fez e muitas vezes escandalizou, levando outras pessoas a pecarem que nem ela. Você está entendendo? A fazer que muitas pessoas venham se desviar da fé. Sim, essa pessoa aqui ela vai ser disciplinada. Vai ser disciplinada e vai ser aquilo que Deus determina muitas vezes como disciplina. Mas tem que haver perdão, tá entendendo? Essa pessoa tem que ser perdoada, né? Assim o Senhor diz aqui, ó. Olha só, eu vou até ler de novo aqui no versículo 4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Então nós temos que perdoar. Mas isso não exclui a disciplina. Agora o que os discípulos, né? O que os discípulos disseram? Olha só. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta no céu, porque é difícil perdoar, meu irmão. É difícil perdoar, meu Deus do céu, como nós somos pecadores, né, e falhos, né? Deus ele perdoa toda espécie de pecado, né? Menos, claro, o pecado contra o Espírito Santo não existe perdão. Mas Deus ele perdoa todos os tipos de pecado. Todos os tipos de pecado. Mas observamos que nós não temos essa tendência a perdoar pecados. Muitas vezes nós raciocinamos, mas a pessoa fez aquilo. Muitas vezes nós pensamos, muitas vezes nós queremos ser juiz da pessoa. Muitas vezes queremos ser isso, nós precisamos, sabe, meus irmãos? Muitas vezes pedir para Deus nos dar um coração perdoador. Senhor, enche com o teu amor, me enche com o teu amor, com a tua graça, me ajuda a perdoar. Nós temos que pedir a ajuda de Deus, auxílio do Senhor para que o perdão esteja fluindo em nosso coração. Até nós, meus irmãos, se nós formos ver, né, nós somos pecadores e miseráveis. Muitas vezes nós ficamos questionando, é ou não é? É ou não é? Se a gente comete um pecado, a gente quer que as pessoas nos perdoem. Mas muitas vezes nós não queremos liberar perdão. Olha só que coisa miserável que nós somos, né? Olha só. Tá entendendo como é que é? Então aqui o Senhor ele mesmo diz, né? Ele mesmo diz que nós devemos perdoar. E os discípulos pediram para acrescentar fé. Senhor, acrescenta fé. Acrescenta fé para me perdoar também. Não é? Não tem muita gente que é assim? Que quer que Deus acrescente fé para perdoar? Você está entendendo? Aí o Senhor diz aqui, ó. E disse o Senhor, no versículo 6. E disse o Senhor, né? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira. Desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então aqui nós observamos que nós devemos ter fé, meus irmãos, para perdoar. Não é? Porque se nós tivéssemos fé, aquela pedra de tropeço ali, aquele tipo de pecado ali que nós não perdoamos muitas vezes, sairia da nossa vida. Você está entendendo? E muitas vezes essa falta de perdão, está entendendo? É uma barreira entre um irmão e outro. Entre o marido e a sua esposa. Essa falta de perdão é uma barreira entre o filho e o pai. Você está entendendo? É uma barreira entre a mãe e a filha. E assim por diante. É uma barreira até dentro da família. Dentro da igreja é uma barreira. Você está entendendo? Todo mundo fica olhando ali, querendo julgar, querendo pegar e lançar o outro no inferno. Mas só que nós devemos entender que nós devemos fazer a vontade de Deus. Porque a palavra do Senhor ainda completa. Se nós formos ver mais adiante. Não é? Se nós formos ver mais adiante aqui. No versículo 7 diz assim. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga, chega-te aqui e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe fora mandado, ou que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também, vós quando fizerdes tudo o que for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então muitas vezes, meus amados, a gente tem que obedecer a Deus, não importando muitas vezes nossos sentimentos, sabe? Não importando aquilo que nós achamos, o nosso achismo, aquilo que nós muitas vezes conjecturamos. Não, a palavra do Senhor está falando aqui, ó. Você está entendendo? Que muitas vezes nós somos servos inúteis. Nós
fazemos as coisas, nós queremos agradecimento, queremos muitas vezes recompensa, mas o Senhor está falando aqui que nós somos servos inúteis porque nós devemos fazer o que diz a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos direciona, é a palavra de Deus que nos dá o norte, é a palavra de Deus que vai fazer com que eu e você venhamos a fazer as coisas corretas diante de Deus. E muitas vezes o perdão é uma decisão minha e sua, você está entendendo? É uma decisão minha e sua de perdoar. Então, que nós venhamos a perdoar, meu irmão. Que nós venhamos se houver algum escândalo, que nós venhamos a abafar esse escândalo, muitas vezes não é questão de querer encobrir o erro, não é isso, mas é de poder acertar, chamar pessoas idôneas, chamar pessoas que tenham uma cabeça evoluída nas coisas do Senhor, para poder o quê? Resolver o problema, não é? Porque se o problema não é resolvido, e muitas vezes nós ficamos ali questionando, porque isso, porque aquilo vai aumentando, o escândalo vai aumentando, vai machucando pessoas, vai ocasionando mais escândalo ainda. Então, que nós venhamos, meus amados, muitas vezes a tomar cuidado com essas coisas aí. Porque nós devemos agir de uma maneira secreta, de uma maneira que ninguém perceba. Nós devemos acertar as coisas dentro da nossa casa, do nosso lar, se é com respeito ao marido, à esposa, aos filhos. E nós devemos acertar as coisas dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, mas assim, com respeito, você está entendendo? A uma idoneidade, sempre procurando ali conciliar, sempre procurando ali amenizar, sempre procurando achar uma solução. Repreensão vai ter repreensão, não é? Mas vai ter disciplina? Vai ter disciplina. Mas nós queremos o quê? Fazer tudo de acordo com a vontade de Deus para que a obra de Deus possa evoluir. Então eu falo isso, claro, né, que todas as igrejas têm falha, todas a obra de Deus tem falha, mas isso de uma maneira geral é que eu estou aqui falando, estou relatando, que nós venhamos a preservar a obra de Deus em todos os âmbitos e que nós não venhamos a perder pessoas, mas ganhar para a honra e glória do Senhor. Tá certo, meu irmão? Então, é só Deus que conhece os corações, né? Se for para Deus tirar, Deus vai tirar. Se é para Deus fazer com que permaneça, Deus vai fazer permanecer e vai dar crescimento. Então, que nós venhamos a fazer aquilo que o Senhor quer de nós, né? Vamos abençoar em nome de Jesus nossos irmãos, vamos fortalecer a casa do Senhor, né, em todos os âmbitos. Vamos estar juntos, vamos agir como igreja para que Deus seja louvado e glorificado na beleza da sua santidade. Tá certo, meu irmão? Então vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante eu te louvo e te agradeço pela tua bondade, Senhor. Fortalece as nossas vidas, nos ajuda, Senhor, a viver, Senhor, meu Pai, de acordo com a tua palavra, de acordo com o que o Senhor requer de nós. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe e fique com Deus. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Guape, uma igreja bíblica.